O Tribunal de Contas do Estado multa secretário de Dr. Pessoa por compra milionária de livros sem licitação. A penalidade foi arbitrada no âmbito do processo que investigou a compra milionária de livros Teresina Educativa. Para falar desse assunto, o Raimundo Lima conversa agora com o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sinésio Soares. Traz aqui o Raimundo Lima ao vivo. Ô, Raimundo, boa tarde, prazer ter você aqui mais uma vez, sempre bom contar com sua presença. Você vai conversar com o Sinésio sobre esse assunto, mas eu queria, inicialmente, que você conversasse com ele também, sobre essa notícia que circulou aí na internet, ou se era fake news, de que o processo era sido arquivado, o processo não foi para frente da compra de livros, de que o processo foi arquivado, ficou tudo tranquilo, foi provado realmente que não houve nenhuma irregularidade. Você incluísse essa pauta na conversa também. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. Pois é, como você já adiantou, houve aí essa decisão do Tribunal de Contas do Estado, na sessão dessa terça-feira da primeira Câmara, que aplicou essa multa aí de R$ 65 mil ao secretário municipal de Educação, Noga Cardoso, por conta dessa compra milionária, 6,5 milhões de reais na compra de 100 mil livros de uma empresa do estado do Amazonas, mais precisamente de Manaus. Uma compra que foi considerada muito suspeita, foi denunciada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e agora veio essa decisão do TCE do Estado do Piauí. Decisão essa que não agradou tanto ao sindicato, porque não foi aplicada como deveria ser, segundo o Sindicerm. Por isso a gente conversa a partir de agora com o Sinésio Soares. Aqui eu começo perguntando, por que a multa só teria sido aplicada ao secretário e não ao gestor municipal? Em que essa decisão do TCE desagradou aos servidores municipais? Boa tarde a todos os ouvintes, os telespectadores. Nós estamos bastante indignados, porque todos sabem que a gente está vindo, desde setembro, a gente encerrou uma greve de 212 dias, e essa é mais uma das ilegalidades que provocaram a greve. A outra é o não pagamento do piso do magistério, que até hoje, inclusive, tem uma ação de improbidade administrativa, que inclui essa denúncia que a gente, inclusive, desconfiou, da primeira vez que a gente viu no Diário Oficial a história de comprar livros, o mesmo livro para do primeiro ao nono ano. Uma criança de primeiro e segundo ano não tem nem sabe ler ainda, está no processo de alfabetização. Como é que o mesmo livro poderia ser utilizado do primeiro ao nono ano? Aí desconfiamos e fomos verificar e vimos que a compra estava com inexigibilidade de licitação, o que na verdade não cabia. A outra questão é que foi a editora que procurou a Prefeitura, a Secretaria de Educação, para fazer a compra. Isso também não é normal. Normalmente, o que o FNDE faz? Ele leva as amostras para os profissionais de educação nas escolas, ele seleciona os livros e aí o governo compra. Aqui não, houve uma pressa e essa loucura de comprar o mesmo livro do primeiro ao nono ano. A outra coisa estranha que ocorreu também, a gente viu uma cópia do livro, um exemplar, lá na sala mesmo do próprio conselheiro, que foi o relator, e nós perguntamos, e esse livro faz o que aqui? Não, foi o secretário Noga que trouxe. Não, mas até onde a gente sabe, quando é compra assim, é patrimônio, não pode nem sair da escola. O próprio secretário de Finanças disse que ia distribuir os livros para os visitantes de Teresina. É um total desconhecimento ou desleixo mesmo em relação à legislação. Foram 6,5 milhões. Esse dinheiro daria para pagar 3 folhas de pagamento dos servidores funcionários, no caso, zeladoras, os vigias, os auxiliares administrativos. E esse recurso é para isso, é dos 30%, não é nem dos 70% que é obrigatório para profissionais de educação. Então, não aceitamos isso. O que adianta você tirar do erário público 6,5 milhões e pagar uma multa de sei lá quanto, Seja qual for a multa, que não chega nem a 1%, certo? Nesse sentido também, colocaram só o secretário Noga na responsabilidade? Não. O prefeito também é responsável legal. Então, é uma decisão que, no nosso entendimento, tem um viés político, e nós não vamos concordar com isso. O prefeito tem, sim, que ser responsabilizado, porque esta mesma situação está sendo alvo aí de investigação
investigação, o Ministério Público tem uma ação judicial. Olha só o que aconteceu. Eles foram intimados para responder essa ação judicial que está no TJ, o desembargador, o relator é o presidente do TJ, o desembargador Ilo. E aí o que acontece? O advogado disse que precisaria de uma nova intimação, porque somente o prefeito foi intimado, ele, advogado, não foi, ou seja, querendo ganhar tempo para terminar o ano judiciário e não resolver a situação. Não aceitamos. E o que diz o Ministério Público de Contas? Que o piso não está sendo pago também. Então, além desse desvio, que no nosso entendimento não adianta multar só o secretário, e também nem se multar somente o prefeito, tem que fazer o que nós estamos pedindo na representação, é que o dinheiro seja devolvido para os cofres do Fundeb e que seja rateado pelos verdadeiros donos, que são os servidores administrativos, que é para a finalidade que vem esses 30% de manutenção e desenvolvimento do ensino. Agora já circula uma informação de que o processo teria sido arquivado. Isso é uma fake news. É lamentável que a Prefeitura, através da sua Secretaria aí de Comunicação, envie para os jornais uma fake news. A gente estava lá, a leitura está lá à disposição de quem quiser ver, está gravado no Tribunal de Contas, né? Nós, inclusive, cabe recurso, e o nosso recurso é nesse sentido. Não estamos preocupados em multa para secretário, nós queremos que o dinheiro seja devolvido, certo? E que o prefeito seja responsabilizado também, porque, na verdade, em relação a este crime, ele é coautor. Tá certo, então. Obrigado, Sinésio, pelas informações. Douglas. Olha, ô Raimundo, eu queria só aproveitar o Sinésio aí, por favor, para a gente esclarecer aqui algumas questões. Eu queria primeiro que você perguntasse a ele o seguinte, porque a gente fala muito em multa. Então, assim, o Sindicerme disse que não concorda com a multa. Nós também achamos que, de fato, a multa é irrisória, não era só para o secretário, tem que ser para o gestor também. Agora, mais importante, Raimundo, do que isso é o seguinte, e aí ampliando para todas as questões que o Sindicerme tem reivindicado junto à Justiça. Não é só multar. Então, a questão do piso, por exemplo, vou multar aqui, porque está comprovado que não está sendo pago o piso. É multar e determinar que, a partir de agora, o piso seja cumprido. Quer dizer, não se vê isso também da Justiça, né? Pois é, o Douglas está colocando a questão de que só a multa não resolve o problema da categoria. Ou seja, é multar, mas também determinar que seja cumprido a obrigação do município, que é o pagamento do piso. Vocês sentem também essa ausência da Justiça? Inclusive está no pedido. Nós não estamos pedindo somente multa, estamos pedindo que seja ressarcido aos cofres do Fundeb, é um recurso federal. E nós vamos até a última instância para que esse dinheiro seja devolvido. Esse dinheiro é para aplicar na educação. Então, nesse sentido, para nós não funciona. Nem isso, nem em relação ao piso, que hoje eles têm um piso de 3.348 e as cidades vizinhas todas pagando o piso. Isso tudo faz parte de uma ação judicial que nós também vamos exigir que seja julgada esse ano. Do contrário, no dia 7 de dezembro, que nós temos uma nova Assembleia, nós, infelizmente, teremos que usar o que nós temos de arma. Se os órgãos de controle não funcionarem, ficar passando a mão na cabeça de prefeito, certo? Se a Justiça não julgar algo que o próprio Ministério Público de Contas já está dizendo, que o piso não está sendo pago, o que nos resta? Infelizmente, é uma nova greve, né? Então, nesse sentido, dia 7 nós vamos decidir sobre isso. Ainda tem mais. O secretário inventou uma coisa agora de fazer 2 calendários. Aí eu pergunto, como é que eu posso ter metade de uma turma tendo aula e a outra em férias? Não existe isso. Ele, quando foi reitor da universidade, quando tinha greve, o calendário era um só. Então, nós exigimos um só calendário de reposição. Não podemos ter 2 calendários. Não pode, a escola não pode funcionar pela metade. A parte que fez greve, a parte que não fez greve. É uma loucura absurda e quero saber até quando os órgãos de controle e a Justiça vão permitir que essas coisas aconteçam em Teresina. Um absurdo. Estão destruindo a educação municipal. Tá certo, então. Obrigado, Sinésio. Raimundo, outra coisa, também que eu queria, já falamos até da greve, da possibilidade de uma greve dia 7 de dezembro, se a coisa não se resolver. Na visão, vou colocar logo essas questões para você perguntar logo ao Sinésio. Primeiro, na visão do sindicato, o que está acontecendo, Raimundo? Porque o sindicato, através da assessoria jurídica, entra na Justiça, faz os pedidos, junta provas, o processo é robusto de provas, cheio de comprovações das falhas da prefeitura, dos erros da prefeitura. Na visão do sindicato, o que é que está acontecendo? Que a Justiça não toma uma posição, não pune, adia, não resolve. O que o sindicato acha que está acontecendo? E também saber do Sinésio o seguinte: durante a greve, nós, inclusive, mostramos aqui, denunciamos no jornal Dia News, que a Secretaria de Educação estava utilizando muito estagiário,
estagiário que não tinha o preparo suficiente para comandar uma sala de aula. Hoje, todas as salas de aula do município já estão com professores capacitados ou a prefeitura ainda usa esse expediente? Duas questões apontadas pelo Douglas. A primeira, qual é o entendimento do secretário a respeito da posição da Justiça sobre essas denúncias que são apresentadas pelo sindicato, denúncias com provas, com a posição reiterada do próprio Ministério Público de Contas e não se toma uma decisão favorável à categoria? O segundo ponto, durante a greve, a Prefeitura teria usado muitos estagiários para ocupar espaço nas salas de aula em substituição aos professores. Isso já foi resolvido? Os professores já voltaram à sala de aula? Desde setembro que a greve foi suspensa e desde a época, 8 de setembro, no dia 9, enviamos um ofício exigindo que o secretário recebesse a comissão de negociação para discutir todas essas questões de reposição. Nunca, jamais, não nos recebeu até agora. Continuam os estagiários? Continuam os estagiários, as aulas que eles supostamente deram não tem nenhuma validade, como você sabe, para assinar uma aula tem que ter a licenciatura, então isso é outra ilegalidade que nós não aceitamos, talvez ele não queira nos receber, porque sabe que nós não vamos aceitar ilegalidades. Então, neste sentido, o que falta ao secretário é nos receber para negociar, porque nós temos, inclusive, profissionais bastante experientes, as coordenações pedagógicas, inclusive, que faziam parte do comando de greve, têm ideias excelentes em relação à reposição, mas o secretário não quer nos receber, porque parece que a preocupação é meramente financeira e não com a educação. Então, o que o secretário vai fazer, nós não sabemos, mas ficar espalhando de que o processo foi arquivado, isso é fake news, isso é muito feio, e não é isso que aconteceu. Nós vamos recorrer, porque não aceitamos somente a multa, certo? E em relação à Assembleia do dia 7 de dezembro, nós vamos discutir outras questões também, como, por exemplo, mais uma ilegalidade, que nós entramos com outro pedido em relação à improbidade administrativa, que é em relação ao auxílio alimentação, que o prefeito desde abril está aprovado e ele não paga e agora quer dizer que vai parcelar. Como? Se tem uma comissão de Constituição e Justiça, aí vai um recado para Dudu. Dudu, como é que passou esse projeto se não foi aprovado o relatório de impacto financeiro? Se foi aprovado o relatório de impacto financeiro, está dentro do orçamento deste ano. Então, o auxílio tem que ser pago integralmente no ano de 2022. Não essa história balela de parcelar para o ano que vem. Então, tudo isso é ilegalidades que nós já estamos procurando os órgãos de controle e vamos procurar a justiça para que se pague dentro do exercício de 2022. Então, são muitas ilegalidades e esperamos que a sociedade se revolte contra isso para tomar uma posição no sentido de que a educação seja salva, a saúde também que está sendo ameaçada e agora os profissionais que fazem o trabalho lá na ponta estão sendo prejudicados porque as leis são aprovadas, mas não são cumpridas pelos gestores. No entendimento do sindicato, há uma demora na posição da Justiça em relação a isso? Há uma demora, certo, em relação à questão do piso. Já tem há muito tempo a constatação, inclusive publicada em diário oficial, que não é cumprida, e a Justiça não determina, claro, o afastamento, tem que ser o afastamento. Se o prefeito não cumprir, ele tem que ser afastado do cargo. É o pedido que está na ação do Ministério Público. Então tem que ter uma posição, não tem que temer o Executivo, certo? Os poderes têm essa relação. Se não está cumprindo, tem que ser afastado até que seja cumprido. Então, está explícito de que não está sendo pago o piso. Então, queremos que a Justiça seja ágil nesse sentido e que não se ceda a essa tática de protelar para que não seja resolvido no ano judiciário de 2022. Douglas, tem mais um questionamento. Douglas, por favor. Raimundo, um último questionamento. Com base no que disse o Sinésio, veja, no período da greve, a Prefeitura utilizava o argumento de que não tinha professor, o professor estava em greve, usava o estagiário. Até agora, o sindicato não foi recebido, disse aí o coordenador do sindicato, Sinésio, o professor Sinésio, não foi recebido para discutir a reformulação do calendário escolar. Aí a pergunta é, os estagiários continuam dando aula, eles não podem fechar o ano letivo, como é que esse ano letivo vai ser fechado? E esses professores que estavam em greve, e desde essa data dita pelo Sinésio, estão disponíveis para voltar, não voltaram ainda à sala de aula porque o prefeito não permitiu? Pois é, boa pergunta. O Douglas pergunta, como é que está essa situação? Os professores que estavam em greve estão prontos para voltar à sala de aula, mas as salas de aula estão ocupadas pelos professores estagiários
E se eles não têm autorização para assinar esse calendário, como é que fica o ano letivo? Na verdade, depois do fim da greve, ainda existe a carência muito grande de profissionais da educação, porque a prefeitura não faz concurso. Eles querem contratar temporários precarizados. Eles chamam de substituto, mas isso não é substituto. É um temporário precarizado, não faz concurso para efetivos. Então, os estagiários estão nessas vagas, que existem ainda, de profissionais que não existem. Inclusive, nesse sentido, nós temos uma denúncia também no Ministério Público, essa fiscalização, infelizmente o Ministério Público não visitou ainda as escolas, para verificar em loco que tem estagiários assumindo titularidades de turmas. E isso é proibido por lei. A aula não tem validade se for ministrada por um estagiário. E o ataque mais recente é que agora vocês divulgaram, né, que os rodoviários estão precisando do 13º, houve uma negociação, e a prefeitura quer pagar com o dinheiro dos efetivos. Sabe o que eles fizeram agora? Inventaram um desconto de auxílio transporte que ninguém pediu, e está sendo descontado nos profissionais da educação. Eu lhe mostro os contra-cheques. Ninguém pediu, sabe? E está lá os descontos. E estão dizendo que não vão devolver, não. Tem que utilizar. Ou seja, quer pagar a dívida que tem com o CETUT, tirando dos contra-cheques de profissionais da educação. Já recebemos 3 contra-cheques de pessoas que nunca pediram isso, e está lá o desconto de R$200 até R$500 em relação ao auxílio, que no nosso entendimento deve ser para pagar essa dívida com o CETUT. Isso é um absurdo. As coisas que acontecem no dia são absurdas. Já teve até situação de aposentados que tiveram desconto da Previdência também, que não, obviamente não tem direito ao auxílio alimentação, mas na verdade são os mais atacados. Então, é preciso que a Prefeitura sente com as representações da categoria, certo? Não vou nem entrar no mérito da saúde, que está um caos também. Mas em relação à educação, que nós temos verificado que é um descaso total. Se não sentar com a comissão de negociação, são pessoas que são experientes, não é que está passando uma chuva porque foi eleito, não. É pessoas experientes que têm propostas, eles não recebem. Já fizemos 2 ofícios para receber a comissão de negociação, que temos ideias a apresentar de como repor conteúdo, esse prejuízo todo, inclusive, do período da pandemia, mas eles querem empurrar a goela abaixo as suas propostas absurdas, né? E não querem cumprir a lei, porque acham que pode comprar todo mundo por causa do orçamento de R$4 bilhões. Ainda mais essa questão dos empréstimos, porque a população não entende que esse empréstimo quem vai pagar somos nós. Na hora que você for reivindicar, você vai dizer assim, não, porque tem que pagar os juros da dívida. Então, todo empréstimo gera dívida para a cidade toda. Não vai ter transporte, porque tem que pagar a dívida. Não vai ter educação, porque tem que pagar a dívida. Não vai ter saúde, porque tem que pagar a dívida. Então, não tem negócio de empréstimo nenhum, não, porque não tem nada, inclusive, explicado didaticamente o que é que vai ser feito com esse dinheiro. Isso é para utilização, com certeza, política eleitoreira. Então, nós também temos que reagir em relação a isso. Dia 7 de dezembro, estaremos em Assembleia Geral no Teatro de Arena para tratar todas essas questões e esperamos que os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça funcionem para que a gente chegue a bom termo até o final do ano. Obrigado, Sinésio. Douglas. Obrigado, Raimundo. Obrigado ao Sinésio. Continuamos aqui acompanhando esses absurdos cometidos pela Prefeitura e dando voz à categoria de professores, Raimundo, e também à população, porque é a população que manda os filhos para o colégio, os pais que mandam os filhos para o colégio, e a gente cumpre aqui o nosso papel. Obrigado aos dois mais uma vez.